Primeiramente, eu cresci na região mais densa da maior cidade da América do Sul. É um lugar perigoso, ao ponto de nunca ter encontrado um único adulto que não tivesse sido roubado pelo menos algumas vezes. Você conhece a história de que, em alguns lugares, há muitas palavras para descrever a neve, por causa da sua predominância? Bem, no Brasil há muitas palavras para descrever um assalto. Um tipo de roubo particularmente comum é chamado de arrastão. É quando um grupo de assaltantes visa indivíduos em uma multidão muito maior, o susto repentino faz com que aqueles próximos ao ataque fujam, e quando as pessoas veem outros correndo, assustados e gritando, eles também começam a correr, arrastando toda a multidão em uma única direção, daí o nome. Os ladrões usam o caos que se segue para fugir antes que a polícia seja chamada, portanto, geralmente é um evento muito breve e geralmente. Em 2009, eu costumava viajar de metrô e caminhar por cerca de 10 minutos o resto do caminho até a faculdade. Eu estudava à noite, e as aulas terminavam às 11h15 da noite, hora em que eu pegaria um ônibus para voltar à estação de metrô, porque seria muito perigoso andar tão tarde da noite. Em 10 de novembro, por volta das 10 da noite, eu estava em aula quando notei que todas as luzes do prédio que eu podia ver através da janela estavam apagadas, e logo depois, as luzes do meu prédio também se apagaram. Eu não sabia na época, mas o que aconteceu foi um enorme apagão que afetou metade do Brasil e a totalidade do Paraguai por um tempo. A energia voltaria gradualmente, mas as coisas só estariam normais no dia seguinte, quase 8 horas depois. De qualquer forma, o gerador entrou em ação, mas nosso professor dispensou a aula por causa do apagão. Ao sair, descobri que havia quase escuridão total lá fora. As ruas eram iluminadas em sua maioria pelos carros na estrada. Fui até a parada de ônibus lotado e esperei. Meu ônibus chegou muito tarde, mas eventualmente cheguei ao metrô. E foi aí que as coisas começaram a dar muito errado. Por causa do apagão, o metrô não estava operacional, e já havia uma multidão muito grande esperando que ele reabrisse. O próprio prédio era alimentado por geradores, mas ninguém podia passar pelas catracas até que as coisas voltassem ao normal. Esta foi uma noite de primavera muito quente no Brasil, não havia ventilação no edifício e o aglomerado fez com que ele se sentisse ainda mais quente. O resultado disso é que a multidão foi dividida em dois, um grupo esperando dentro do prédio quente, mais iluminado, e outro esperando do lado de fora, na noite mais fria, mais escura. A esta altura, você já deve ter adivinhado o que aconteceu. Eu estava no grupo que escolheu cozinhar ao invés de ficar no escuro, mas o grupo maior estava do lado de fora. De repente, ouvi alguns gritos, então as pessoas começaram a se empurrar e apertar para dentro. Isto tornou o calor quase insuportável, mas logo após o início da agitação, ele parou. Tudo ficou quieto, e a multidão se dispersou um pouco. Então aconteceu novamente. Alguns gritos, todos começaram a empurrar os demais para dentro, silêncio repentino, calor insuportável, a multidão se dispersava novamente. Isto continuou acontecendo, não tenho certeza quantas vezes. Eu fiquei em partes iguais assustado e confuso. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ouvi as pessoas falando, e juntei as peças. Eu já estava familiarizado com o fato de que esta região tinha muitos mendigos de dia que se transformavam em assaltantes à noite. Eles geralmente agem sozinhos, ou em pequenos grupos, ameaçando as pessoas com canivetes e facas pequenas, ou roubando telefones de vítimas distraídas. Durante o apagão, no entanto, eles aproveitavam a grande multidão e praticavam o já mencionado arrastão. O que tornou isto incomum é o fato de a multidão não poder se dispersar, porque estávamos esperando o metrô, ninguém se aventuraria longe durante um apagão, e nenhum policial chegaria, por isso, isto não parava de acontecer repetidas vezes. Não tenho certeza se eles estavam simplesmente roubando telefones, usando facas, ou ambos, mas o que quer que fosse, assustava aqueles que estavam lá fora repetidamente.
Acabei conseguindo ligar para meu pai e pedi que ele me levasse para casa. Fiquei quase mais assustado quando tive que caminhar sozinho a curta distância até onde ele tinha estacionado o carro do que quando eu estava no meio de toda a situação. Tive sorte de ter alguém para me levar para casa, porque, ao que parece, o metrô permaneceria fechado por mais algumas horas. Não consigo imaginar ter que lidar com essa situação por tanto tempo. Ainda me lembro de ver uma senhora idosa esperando sozinha, em uma parada de ônibus isolada, na escuridão quase completa durante minha viagem de volta para casa. Ela provavelmente estava ainda mais assustada do que eu estava naquela noite, difícil até de imaginar. Também espero que aqueles ladrões oportunistas tenham conseguido o que mereciam no final, mas conhecendo o Brasil, eu duvido muito. Me senti impotente, cercado por pessoas desconhecidas, no escuro total, com todo tipo de perigos em volta. Espero nunca mais passar por isso. Eu estudei no exterior no Peru quando tinha 19 anos. Isto foi há 6 anos, então a história está um pouco nebulosa. Muitas vezes eu era a única pessoa branca por perto, então eu me destacava. Muitas vezes eu recebia assobios e provocações, mas acho que este cara estava tramando algo mais malicioso. Eu estava em um ônibus para um dos outros bairros, uma rota que eu havia tomado talvez apenas uma ou duas vezes sozinha na época. Um homem que parecia estar na casa dos 60 entrou no ônibus, sondou os assentos e depois foi direto para o assento ao meu lado. Ele também era branco e estava usando um chapéu de beisebol e uma camisa. Ele se sentou e perguntou em inglês se eu era americana. Eu disse que sim e perguntei a ele de onde ele era. Na verdade eu não me importava e não queria falar com ele, mas eu costumava ser educada. De qualquer forma, ele disse que era de Lima, mas gostava de aprender idiomas. Em algum momento ele perguntou para onde eu estava indo e eu disse a ele o bairro, mas não a parada exata. Ele me disse que sabia ler as palmas das mãos, então eu disse ótimo e virei a minha para cima. Ele disse que não fazia leituras de graça. Ele me disse que eu poderia trocar por aulas de inglês com ele para ler as palmas das mãos. Eu queria que toda interação com este cara acabasse o mais rápido possível, então não havia como eu lhe dar lições. Eu só disse a ele que ele já era bom em inglês. Ele agarrou um dos meus pulsos e virou minha palma para cima e me disse que era muito interessante e que eu realmente necessitava saber, mas ele só me diria por aulas de inglês. Ele pediu meu número de telefone, então eu menti e lhe disse que ainda não tinha um número de telefone no Peru, mas ele podia me dar seu número e eu lhe ligaria quando eu tivesse um. Ele não gostou dessa ideia, ele realmente queria poder entrar em contato comigo pessoalmente. Ele hesitou em puxar um pedaço de papel e escreveu seu número. Ele escreveu seu nome como Cholo. Eu o li e perguntei: Cholo? No Peru, essa palavra é frequentemente usada para se referir a uma pessoa das montanhas e às vezes é depreciativa. Esse cara definitivamente não era um cholo, ele era um cara branco da cidade. Bem, ele me disse que eu poderia simplesmente chamá-lo de Cholo, ignorando e dizendo que eu não precisava saber seu nome. Eu estava muito assustada, mas não queria causar uma cena. Ele me disse que estava preocupado que eu estivesse mentindo e que eu não o chamaria. Ele disse que isso já havia acontecido antes quando pediu a uma mulher da Índia que lhe desse aulas e que não deu certo. Ele disse que odiaria que o que aconteceu com ela acontecesse comigo. Pensei na hora, mas que diabos ele quer dizer com isso? Eu estava em pânico, mas ainda não queria chamar a atenção para mim mesma. Percebi que ninguém mais no ônibus sabia o que estava acontecendo porque tínhamos conversado em inglês o tempo todo. Com a maior honestidade que pude reunir, eu lhe disse que o contataria. Ele me disse que não acreditava em mim porque eu não estava olhando para ele. Então ele agarrou meu rosto e virou minha cabeça para ele. Ele tinha a mão agarrada na minha mandíbula e estava segurando firme.
Eu disse que o chamaria e ele me soltou. Não estávamos perto de minha parada, mas eu disse a ele que tinha que ir. Eu comecei a me levantar, mas ele empurrou minhas pernas para baixo e me disse que ainda não estávamos lá. Então me sentei e tive medo que ele tentasse me seguir ou que não me deixasse ir. Ele manteve seu braço sobre minhas pernas para impedir que eu me levantasse. Assim que estávamos na área, eu desci do ônibus. Ele não me seguiu, graças a Deus. Portanto, esse é o final insatisfatório da história. Essa foi a última vez que o vi ou ouvi falar dele. Joguei fora o papel com o número dele, pensando que não o queria e que não precisava dele. Gostaria de ter dado as informações à polícia. Eu não sei quais eram seus planos e não sei nada sobre a mulher indiana. Esta história aconteceu há 2 ou 3 anos atrás. Eu estava engordando muito, ainda tenho este problema, e comecei a treinar em uma academia perto da minha casa na época. Eu não gostava muito do clima, já que estava muito quente. Enquanto caminhava para a academia, sempre tive dores de cabeça por causa do sol. Lá eu conheci algumas pessoas, outras eu já conhecia da faculdade e da igreja, mas um cara especificamente começou a falar comigo um pouco ao acaso. Seu nome era Sebastian, um nome muito estranho no Brasil, e ele parecia estar na casa dos 50 anos ou algo assim. Alguns amigos disseram que às vezes ele era estranho, mas eu era meio ingênuo sobre isso e não dava muita importância a isso. Sebastian me oferecia muitas vezes uma carona para casa e eu nunca aceitei, exceto que um dia meu outro amigo da faculdade disse que Sebastian o estava levando para casa e que eles poderiam me deixar na minha casa também. Eu achava que era seguro, então aceitei. Na semana seguinte, eu estava fazendo exercício e ele apareceu do nada e começou a falar de uma mulher da academia que queria sair com ele ou algo parecido. Ele me deu alguns detalhes íntimos e já estava realmente estranho. Eu apenas tentei mudar de assunto, mas ele insistia em ficar falando de como aquela mulher não tinha um tipo de corpo que ele gostava, obviamente de uma forma mais obscena. E então ele diz algo como: "Mas eu gosto de pessoas como você", com um sorriso realmente arrepiante. Eu parei imediatamente para empurrar os pesos e olhei para ele dizendo: "Do que diabos você está falando?" Ele continua: "Oh, vamos lá, você vai dizer que você nunca teve nenhuma atração inesperada por alguém?" E eu respondi: "Não sei bem se entendo o que você quer dizer", já meio assustado. Ele se afasta com uma risada ainda mais assustadora dizendo: "Ha ha ha, você já me respondeu." Eu fiquei um pouco assustado e comecei a me exercitar mais rápido para poder sair o mais rápido possível. Logo quando começo minha última série, ele vem atrás de mim e diz bem perto do meu ouvido: "Deixe-me ouvir você se exercitar." Nesse momento, estou ficando muito irritado e digo a ele para se ir se ferrar e parar com a conversa esquisita. Ele se afastou rindo e eu continuei a fazer minha série. Logo no final dela, eu não o vi perto de mim e como estava exausto, inconscientemente deixei escapar um grunhido. Sim, ele estava bem atrás de mim. E ele disse: "Ah, sim, isso é muito bom, é o que eu gosto de ouvir", sorrindo para mim. Eu estava assustado e saí daquele lugar, peguei minhas coisas e fui para minha casa assim que pude. Não fui à academia o resto da semana e eventualmente parei de ir lá e nunca mais voltei. Na época eu tinha uns 15 ou 16 anos ou algo assim. Alguns amigos meus que trabalham lá perto me disseram que o cara ainda vai lá também e é frequentemente visto com garotos da mesma idade que eu tinha na época e ainda é estranho. Espero que ele seja pego e preso logo.